Motivo de alegria estarmos aqui. Podemos dizer, estou pronto para servir e obedecer e ouvir que Deus tem para o meu coração nesta noite. Abre suas Bíblias. 1 Coríntios, é a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 13. Primeiro Coríntios 2, 13. Nesta noite, vamos falar, vai ter mais uma mensagem da série, do livro Eu Creio. Este livro que traz bases de fé para nós, igreja missionária. Muito obrigado. E vamos falar nesta noite sobre um assunto muito extenso, muito abrangente, mas importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Vamos falar sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Para quem fez verdades básicas, isso demanda 2 aulas para falar só sobre este assunto, o Espírito Santo. E nessa noite eu vou tentar resumir um pouco. Talvez nós tenhamos uma mensagem um pouco mais extensa, porque comumente estamos acostumados a ter, mas é para a honra e glória do seu nome que você saiba um pouco mais sobre o Espírito Santo. Para a honra e glória do Senhor, este nome que é sobre todo nome. Você aí que está em casa, vou te convidar a correr, pegar um pedaço de papel, uma caneta, por quê? Porque teremos diversos versículos em que eu vou só citar o versículo. Depois você vai poder ler após a mensagem, após o culto. Vocês aqui também de casa, se tiverem aí uma condição de pegar uma caneta na bolsa, um pedaço de papel, também sintam-se à vontade. É uma prática muito boa essa de anotar pelo menos os versículos das mensagens, para que você possa rever. 1 Coríntios 2, 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Meu Deus e eterno Pai, aqui me coloco, Senhor, para ser usado por Ti, neste momento, Senhor, como canal da Tua bênção, da Tua palavra aos corações. Possamos, Senhor, ouvir essa mensagem, reter em nossas vidas, guardar em nossos corações e principalmente praticá-la. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você perdeu alguma dessas mensagens? Saiba que nós estamos disponibilizando um link com a playlist no YouTube, com todas as mensagens sobre o livro Eu Creio. Isso, falando sobre o Espírito Santo. Para quem não sabe, a Trindade, ela é formada por Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E das 3 pessoas, a mais controversa ou a mais misteriosa é justamente essa, o Espírito Santo. Sendo mais fácil falar o quê? Falar das obras do Espírito Santo do que falar pessoalmente sobre ele. Sobre a sua pessoa. É mais fácil entender as obras do Espírito Santo na vida das pessoas que entender sobre a pessoa do Espírito Santo. E tal situação
limita o entendimento das pessoas acerca da natureza do Espírito Santo, porque acaba distorcendo o entendimento acerca do quanto o Espírito Santo pode fazer na vida do cristão. Se eu e você, se você mesmo tivesse a oportunidade de entender a abrangência que é o Espírito Santo na vida do cristão como pessoa, você teria bênçãos maiores sobre sua vida. Bênçãos e entender a obra do Espírito Santo para as nossas vidas. Eu não vou conseguir passar aqui todo esse entendimento, mas é importante que você pegue pelo menos o básico disso. Então, a primeira coisa que eu quero levantar como observações sobre o Espírito Santo é justamente o quê? A natureza do Espírito Santo. Na nossa caminhada aqui na Terra, só podemos ter um relacionamento com Deus através do quê? Através do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo. Toda a Trindade, ela está envolvida na redenção da pessoa. Toda a Trindade está, de uma certa forma, envolvida na redenção humana. Primeiro, o Pai, Deus Pai, Ele providenciou a nossa salvação. Ele providenciou a nossa salvação. O Filho tornou realidade essa salvação. Tornou possível essa salvação. E o Espírito, ele aplica ao ser humano a salvação. O Espírito Santo é quem executa a salvação na vida do ser humano. E de que forma isso? Através da redenção. É o Espírito Santo quem convence o ser humano do seu erro, do seu pecado. É o Espírito Santo quem toca. E é esse mesmo Espírito Santo quem torna possível a transformação das nossas vidas pecaminosas em filhos de Deus. Só através do Espírito Santo isso é possível. Podemos abranger também a questão das funções do Espírito Santo. Por quê? Porque ele, dos três, de toda a Trindade, ele é o mais próximo do ser humano. É ele que está mais próximo de nós, neste momento das vidas. Por isso é importantíssimo o segundo ponto, que é o quê? O Espírito Santo é uma pessoa. É complicado ver, é complicado entender o Espírito Santo como uma pessoa. Por quê? Porque a Bíblia, ela relata muitas vezes o Espírito Santo de uma forma figurada. Através de fogo, vento, água, força, selo, óleo, que é a mais utilizada. Através de uma pomba. Então nós imaginamos o Espírito Santo como uma coisa cotidiana, ou uma coisa do dia a dia, ou uma coisa material, uma coisa visível. E não entendemos o Espírito Santo como uma pessoa. E isso é importantíssimo entender. Por quê? Porque a totalidade da revelação bíblica, para muitos cristãos, está no fato de entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Assim como Deus, assim como Deus Filho, como Deus Pai, assim como Deus Filho. Para muitas seitas, e pasmem, para muitos cristãos evangélicos, o Espírito Santo é somente uma ação, ou é somente um agir de Deus. Não.
Tenham isso em mente em suas vidas. O Espírito Santo é uma pessoa. Esse pensamento de errôneo descaracteriza a pessoa do Espírito Santo. Eu vou citar aqui alguns versículos de forma rápida, não vai aparecer no telão também. E qual a característica que indica a pessoalidade do Espírito Santo? Depois do culto, estarei disponibilizando um PDF sobre essa mensagem, onde estará todas essas referências. Isaías 11:2 diz o quê? E o Espírito do Senhor estará sobre ele, e o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor ao Senhor. Isso mostra o quê? A racionalidade, o entendimento e o conhecimento do Espírito Santo como pessoa. Também em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. O selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Isso mostra o quê? A sensibilidade do Espírito Santo. Você pode sim acabar entristecendo o Espírito Santo. Por isso ele é indicado como pessoa. Ele também tem sensibilidade. Um terceiro, Tiago 5:4, diz assim: que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? É uma questão de que é uma consciência de posse. Possível somente o que? Em pessoas. Assim como Deus Pai, assim como Deus Filho. Também em Romanos 8:26 diz assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Isso demonstra, como pessoa, a solidariedade em relação à limitação humana. O Espírito Santo nos socorrendo como pessoas. Eles percebendo, o Espírito Santo percebendo a nossa limitação, a minha e a sua limitação, nos ensinando a orar. Também em Romanos 8:27 diz assim: e o Pai, que conhece o nosso coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Ou seja, mostrando que o Espírito, ele tem autoconsciência. Ele tem a compreensão de si mesmo, da sua plenitude como pessoa divina. Isso tudo para demonstrar o quê? A pessoalidade do Espírito Santo. E essa percepção do Espírito Santo como pessoa gera benefícios. Benefícios e responsabilidade para cada um de nós como cristãos. O primeiro e maior benefício, quando nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, é porque nós podemos nos relacionar com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse somente uma ação, não seria possível nós nos relacionarmos com Ele. Mas como se trata de uma pessoa, existe a possibilidade de nos relacionarmos ou de conversarmos, de convivermos com o Espírito Santo. E a responsabilidade que temos quando percebemos que o Espírito Santo é uma pessoa, é porque
nós devemos então ter um temor, ter um respeito por essa pessoa chamada Espírito. Eu e você precisamos ter consciência e respeito pela pessoa do Espírito. Amém? É interessante esse texto que diz: não entristeçais o Espírito Santo. Isso demanda necessidade que nós temos respeitá-lo para não entristecer. Terceiro ponto que nós devemos observar é que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele faz parte da Trindade divina. Ele é Deus. E existem três formas de percebermos isso. Três formas que nos apontam para isso. A primeira é que o Espírito Santo possui atributos divinos. Da mesma forma, no livro de Salmos 139, versos 7 a 10, diz o seguinte: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Isso demonstra o quê? A onipresença do Espírito Santo. Uma das características divinas, a onipresença. Também lá em Hebreus 9,14, diz assim: quanto maior o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Na metade desse texto diz o Espírito Eterno, ou seja, o Espírito Santo, ele é eterno. Olha, mais uma característica o quê? Divina. Repete comigo assim: o Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é eterno, por isso ele também é Deus. E por fim, o Espírito, Romanos 8,11, diz assim: que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aqueles que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito Santo também tem o poder para vivificar. E somente Deus pode fazer isso. Tem poder, capacidade de dar vida. Outra forma de demonstrar que o Espírito Santo é Deus, através das suas obras. Demonstrando o quê? Que as obras do Espírito Santo, elas são divinas. Elas são de Deus. Texto bem conhecido, Gênesis 1:2. Gênesis 1:2 diz assim, para quem não sabe, Gênesis 1. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito Santo estava presente aonde? Na criação. Demonstrando também ser Deus. João 3, 5 e 6. João capítulo 3, versos 5 e 6.
diz assim: respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, o novo nascimento, ele só é possível através da divindade do Espírito Santo. Só por ele ser Deus é que é possível gerar um novo nascimento na vida do ser humano. Mateus 12, 28. Mateus 12, 28 diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou seja, o Espírito Santo nos dá autoridade de expulsarmos demônios. Somente a divindade do Espírito Santo pode gerar isso. Somente Deus é quem pode nos dar essa autoridade de expulsar demônios. E nesse momento aqui no ministério de Jesus, o Espírito Santo é quem dá a autoridade para o terceiro e último ponto, representando e pode indicar que o Espírito Santo é Deus, é que o Espírito Santo ele é equiparado com o Pai e com o Filho. Ou seja, há uma comparação, ou seja, há um nivelamento entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E de que forma? A primeira está num texto bem conhecido, em Atos 5, 3 a 4. Texto bem conhecido sobre Ananias e Safira. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Veja que a mentira, como sendo mentira ao Espírito Santo, consiste a mesma coisa que mentir para Deus. Diz que Ananias mentiu para o Espírito Santo, consequentemente mentiu para Deus. Uma associação entre o Espírito e Deus Pai. As outras duas são bem reconhecidas em determinados momentos, em certas celebrações. A Bíblia, quando ensina sobre o batismo, ensina que nós devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Justamente. O batismo é realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E da mesma forma, quando é dado a bênção apostólica, como ela é feita? Paulo explica lá em 2 Coríntios 13, 14, eu vou ler 2 Coríntios 13, 14. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ou seja, os três, citados os três, como sendo Deus. Importantíssimo esse entendimento. O Espírito Santo como... Agora o quarto e último ponto, mas não pequeno. Eu quero falar com os irmãos sobre o Espírito Santo
é algo que vem ao encontro justamente das nossas vidas cristãs. A ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. A ação do Espírito Santo sobre cada um de nós. É importantíssimo notar isso. Porque não é somente o Espírito Santo, ele começa a agir nas nossas vidas antes mesmo de levantarmos a mão e falarmos: eu quero Jesus para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Antes mesmo, por quê? Porque o Espírito Santo é quem age na vida do pecador, demonstrando para ele o quanto ele está distante de Deus. E também demonstra, o primeiro ponto que eu quero citar, é sobre, quando nós já somos cristãos, é sobre o batismo com o Espírito Santo. Pedro, lá no Concílio de Jerusalém, ele resume muito bem o que é a obra do batismo do Espírito Santo. Abra suas Bíblias. Atos 15, 8 a 9. Irmãos acharam que não ia abrir a Bíblia hoje, né? Atos, capítulo 15, verso 8 a 9. Glorificado seja Deus. E temos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo e como ele age, como ele tem agido ou como ele deve agir na minha e na sua vida. Atos 15, 8 a 9. Amém? Diz assim: Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como o deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Pedro explica aqui que esta obra é a purificação dos corações. Mas, erroneamente, as pessoas associam essa obra do Espírito Santo como a necessidade de se apresentar manifestações sobrenaturais, tais como falar em línguas estranhas, né? Profetizar, expulsar demônios, operar curas e milagres. Não! O batismo do Espírito Santo não é através dessas coisas. Também não é através do choro, através do riso, através de outras coisas sobrenaturais. Porque Pedro indica aqui que a maior evidência do batismo do Espírito Santo é a vida espiritual da pessoa. É o quanto de frutos a pessoa está demonstrando ter no seu dia a dia de vida cristã. E é interessante notar, para quem conhece, depois nós vamos ler o livro de Gálatas 5, não precisa abrir ainda. Gálatas 5, um texto bem conhecido, que fala sobre frutos da carne e do Espírito. Nós lemos isso como frutos do Espírito. Não é isso? Quem já leu esse texto? Já leu, né? Nós costumamos ler ali naquela passagem como frutos do Espírito. Só que na tradução hebraica, na tradução grega desse texto,
Lucas, que foi quem redigiu esse texto, Lucas não, Paulo, que redigiu o texto da carta de Gálatas, diz que é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. O amor, paz, longanimidade e assim por diante. Mas por que são várias se é fruto? Porque você não pode ter esse fruto do Espírito Santo ser único. Ou seja, você não pode somente demonstrar amor. Você não pode somente ter paciência. Não é somente longanimidade. Ele é único, tem que ser algo único. Por isso, é isso que demonstra e evidencia o batismo no Espírito Santo. É todas essas características, ou todos esses que nós chamávamos de frutos, juntos, domínio próprio. Como podemos nós cristãos, demonstrar amor é fácil, demonstrar amor, paciência é fácil, tá tudo bem. Mas domínio próprio, não, eu não consigo. Não. A evidência do batismo no Espírito Santo é este fruto com diversas sensibilidades, diversas características. Essa é a manifestação. Esses frutos operando na vida de cada um de nós. Por que que nós devemos ter esse fruto nas nossas vidas? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, por que que nós devemos ter os frutos do Espírito nas nossas vidas? Por que que nós devemos ter os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, nas nossas vidas? Isso se faz necessário, meu irmão, minha irmã, para que possamos a cada dia nos tornar mais parecidos com Cristo, ter o caráter de Cristo nas nossas vidas, estar próximo das ações de Cristo sobre as nossas vidas. Esses frutos, ou esse fruto deve permanecer continuamente em nossa vida cristã. Por isso a importância disso, desses frutos. Um outro ponto que eu quero citar, importantíssimo, é a intercessão do Espírito Santo. Em Romanos 8:26, você não precisa abrir, Paulo mostra que o Espírito, ele nos assiste das nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos ajuda, nos ensina a orar. Quantos de nós já falamos assim? Eu não sei orar. Eu não sei orar. Eu não sei como pedir, eu não sei como falar com Deus. E é interessante, notar, eu já falei com turmas de verdades básicas, e é sempre a mesma coisa. As turmas de verdades básicas, quando começam, quando a gente escolhe uma pessoa para orar, começar a aula, ninguém quer. Todo mundo tem dificuldade de orar, se esconde para orar. Às vezes tenta orar e às vezes a voz nem sai. Mas, quando estiver chegando no final da turma de verdades básicas, você ouve aquela oração, um desejo, com autoridade, sabendo o propósito daquela oração.
É assim. Assim tem que ser. O Espírito Santo é que nos ensina a orar, a buscar. Ele sonda os nossos corações, sonda os nossos desejos. Ele sabe o que passa no meu e no teu coração. Por isso, Ele quer ouvir, nem que seja com gemidos inexprimíveis, o que saia da sua boca, coração. Ana, mãe de Samuel, quando orava, a Bíblia diz que ela orava em seu íntimo. E que sua boca mexia, mas não saía som da sua boca. Por quê? Porque era um coração angustiado, clamando ao Senhor. O Espírito Santo é quem nos ensina e intercede por nós. Quarto ponto, com relação às ações do Espírito Santo, está na questão de andar no Espírito Santo. Quantos aqui já ouviram falar desse termo, andar no Espírito Santo? Alô? Há poucos, né? O Espírito Santo, ele habita em nossas vidas. Habita na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Sendo que uma marca, sendo um selo de propriedade, indicando que a minha vida e a sua vida pertence a Deus. E Ele nos capacita a agradar ao Senhor, agradar a Deus. Algo que somente o Espírito Santo é quem pode produzir nas nossas vidas. Só o Espírito Santo é quem nos dá, nos gera em nossos corações a vontade de fazer o querer de Deus. Querer agradar a Deus. Somente o Espírito Santo é quem gera em nós. E é justamente isso. O andar no Espírito Santo prestem bastante atenção. Somente o andar no Espírito Santo é quem nos dá e gera uma solução para o problema do pecado. Para o problema da nossa natureza pecaminosa. Nós só conseguimos nos afastar do pecado a partir do momento em que caminhamos, andamos com o Espírito Santo. Da nossa parte, como cristãos, deve existir o quê? O desejo de não se conformar com as coisas do mundo. Quem aqui já ouviu falar aquela história? Ah, mas isso é normal. Ah, isso todo mundo faz. Aí vem aquela frase, que a maioria das mães falam, como que é? Ah, minha filha sabe, parabéns, filho. Você não é todo mundo. Não, nós não somos o mundo. Nós não devemos nos conformar com as coisas do mundo. E é somente através de um caminhar contínuo com o Espírito Santo é que nós podemos ser obedientes à voz do Senhor e saber que somente desta forma estaremos cheios do Espírito Santo. Paulo diz justamente isso. Abram em Efésios 5,18. Carta de Paulo aos Efésios 5,18. Ele vai falar num texto e vai complementar no outro. Justamente isso. Efésios 5,18.
Efésios 5,18 diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Paulo te convidando a ser cheio do Espírito. E ele complementa lá em Gálatas 5,16. Carta de Paulo aos Gálatas 5,16. E diz justamente isso. Gálatas 5,16. Por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Desta forma é o mandamento de Paulo, que te coloca aqui, esta noite, na sua vida. Você tem o desejo de ser cheio do Espírito Santo? Você tem o desejo de ser guiado pelo Espírito Santo? Então faça isso. Busque ser cheio do Espírito Santo e busque ser guiado por este mesmo Espírito. Dê ouvidos ao Espírito Santo na sua vida. Quantas vezes o Espírito Santo fala ao teu coração: não faça isso. Você faz justamente o inverso. Deixe o Espírito Santo guiar verdadeiramente a sua vida. O terceiro e último ponto sobre ações que o Espírito Santo faz na vida de cada um de nós cristãos é o ponto mais importante. São os dons do Espírito. Primeira coisa que nós devemos fazer é entender o que são dons. O que são os dons? Os dons, eles são presente de Deus para utilizarmos no nosso dia a dia, para que a igreja seja edificada através do quê? Através dos ministérios. E um texto bem conhecido sobre isso, abre aí 1 Coríntios 12. Eu não vou ler o texto inteiro. Vou ler somente 2 versículos, 7 e o 11. E fala sobre os dons. E ressalta justamente o que eu e você devemos fazer quanto aos dons. Primeiro Coríntios, capítulo 12, verso 7 e 11. Diz assim: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. O 11 agora. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, concede o que deseja a cada um. Sobre esses 2 versículos eu quero salientar 4 pontos importantíssimos. O primeiro, o dom, ele é um presente de Deus. É dado para nós, como diz o verso 7, nos concedido de graça. É um presente de Deus para a minha e para a tua vida espiritual. É dado de graça. Também o segundo aqui, o dom tem utilidade, só terá utilidade se ele for compartilhado. Esse mesmo versículo diz o quê? O Espírito, ele é importante para benefício de todos. Para beneficiar
o seu irmão. Ele só é proveitoso, o dom, ele só é proveitoso se for o quê? Para você ajudar a vida do seu irmão. Terceiro ponto, no verso 11, diz o quê? A cada um. Sabe o que significa isso? Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, você sabe o que significa isso? E o dom é para todos, a cada um. Diz que é o quê? Para todos, repete comigo. Para todos. Os dons, eles são distribuídos para todos. Então, você tem pelo menos um dom a exercer. Pelo menos um dom a colocar em prática. Quantos de nós deveríamos estar colocando em ação, pelo menos um dom? Alô? E neste mesmo verso diz que o Espírito Santo é quem distribui esses dons. Paulo diz, nós devemos o que? Desejar melhores dons. Não que seja assim, há uma diferença discrepante entre um dom ou outro. Mas é importante buscar isso. Mas quem dá não é o pastor Caio, não é a pastora Cláudia, não é ninguém, senão o Espírito Santo sobre a sua vida. Mas agora que você entendeu o que você precisa sobre os dons, a pergunta é, para quê? Porque às vezes você deseja algo de Deus, deseja algo e fica naquele anseio, naquele desejo por aquilo. E muitas vezes você não sabe para que você precisa. Para que você precisa dos dons espirituais? Eu sei, quem fez verdades básicas vai lembrar. Né? Mas quem não fez, vamos lá. Primeira coisa, promover a edificação. À medida que cada membro usa os seus dons, a igreja vai sendo construída e seus membros são o quê? Edificados. Cada membro desempenha um serviço espiritual, promovendo o quê? Promovendo um levantamento de todo o corpo. Todo o corpo é edificado com isso. Eu costumo falar muito, somente para o pessoal do CAPEC, jovens e adolescentes. Cada vez que eles fazem algo diferente, algo novo, algo tremendo, algo que impacte, isso me edifica muito. Sim, as suas ações são feitas também para edificar também os seus líderes. Isso é importante. Sua participação. Utilizar o seu dom da melhor forma possível. Segundo ponto é que promove unidade. A unidade é um grande milagre que a igreja desfruta. A unidade não significa que nós todos somos iguais. Não, não tem como isso. Não tem como todos sermos iguais, pensarmos exatamente da mesma forma. Mas é importante ressaltar que a unidade é termos o mesmo espírito e o mesmo propósito que nos leva ao quê? A edificar nossos irmãos, a edificar a igreja. E o terceiro e último ponto é que o dom serve para gerar interdependência. Ou seja,
com a utilização dos dons, e a cada vez que nós vamos aplicando isso, nós vamos nos tornando interdependentes uns dos outros. Vai chegar ao ponto de que eu não preciso falar com o pastor Caio para tomar determinadas ações dentro do meu ministério. Eu não preciso fazer isso ou aquilo antes de fazer uma coisa para a edificação do corpo de Cristo. Eu faço isso porque eu aprendi que a melhor forma, e isso eu creio, eu aprendo que isso é edificar o corpo de Cristo. E isso faz com que eu desenvolvendo espiritualmente. É difícil você chegar ao ponto e falar assim, dons, eles nos levam a estar mais capacitados a exercer os nossos ministérios. Os dons, eles são essenciais para o funcionamento da igreja. Os dons são importantíssimos para a obra do Senhor nas nossas vidas. É importante isso. Você entenda, compreenda. Tenha um entendimento claro do que Deus tem feito na sua vida. Compreenda a pessoa do Espírito Santo na sua vida. Comece a perceber isso. Deixe o Espírito Santo fazer morada na sua vida. Deixe o Espírito Santo fazer cumprir verdadeiramente o seu propósito. Esteja pronto para agradar o Espírito Santo. Aleluias. Curve seus olhos. Vamos estar. Entenda o propósito do Espírito Santo sobre a sua vida. Falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Por certo provaremos a vontade do Senhor. Deixe o Espírito Santo mostrar a sua vontade. Quantos dias são maus, falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, sim seremos cheios do Espírito. Por certo provaremos a vontade do Senhor. Por quantos dias são maus, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus, perseverando a unidade do Espírito, porque Cristo em sua carne desfez a inimizade, em ambos os povos fez um. Celebremos a unidade que foi feita lá na cruz,
pela morte de Jesus. Ministremos com alegria sacrifícios de louvor a Deus, o nosso amado Pai. Celebremos a unidade que foi feita lá na cruz pela morte de Jesus. Ministremos com alegria sacrifícios de louvor a Deus, Derrame-se o nessa noite nosso diante do Senhor. Recebe amado agora o Espírito Santo. Seja cheio do a Espírito Deus, o para nosso caminhar com Ele. Receber em sua amado vida mais e mais. Ter isso. Ter o desejo de estar caminhando com o Espírito Santo sobre a sua vida. Ele quer estar contigo. Ele quer permanecer em teu coração verdadeiramente. Receba isso em sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor.